profetas do Senhor, bem povo abençoado, muito, muito poderoso, muito grandioso, enquanto aguardamos pela mensagem que deve ser tocada novamente para aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o que o Senhor está dizendo. Então nós nos movemos ontem para olhar a besta, porque o Senhor decidiu abrir a respeito dos principais que formam, a triunidade falsa, cujo objetivo é enganar a humanidade, mentir para a humanidade. É um tempo muito, muito sério. Então, ao olhar o segundo personagem dentro desta triunidade perversa, nós olhamos a besta, o próprio anticristo. E eu compartilhei a visão do Senhor que aconteceu 3 dias atrás. Eu compartilhei muito claramente, muito viva com vocês, como eu sempre faço, muito seriamente. Quando o Senhor me mostrou, repentinamente ele tornou-se um leopardo e andou na minha direção. Ele abaixou as cabeças, as suas muitas cabeças, ele abaixou na posição de morder. Ele também foi um encontro muito temível, de duas formas. Porque a princípio ele estava longe, e então repentinamente ele já estava do meu lado lá. E isto fala tanto, fala volumes. Fala do fato de que o Senhor não está brincando, o Senhor não está te mostrando um filme, o Senhor está dizendo, Ele está vindo e Ele está prestes a aparecer. E o mais importante, o fato de que repentinamente a pele tornou-se um leopardo e tudo mudou, significando que este personagem já está na Terra, já está por aqui na Terra agora. E repentinamente mudar, então este era ele? E nós dissemos que há 2 lados desta moeda, que de um lado, enquanto que de um lado o Senhor está falando a respeito da vinda do anticristo, da besta, o outro lado daquela moeda que o Senhor está anunciando que a vinda do Messias é o arrebatamento da igreja, o evento que eu tenho trombeteado ano após ano, muitos anos agora, o evento que eu vi que ele está vindo. Então vocês como cristãos, você não está num lugar onde você está esperando pela vinda do anticristo? Não! Vocês estão esperando a vinda do Messias. Vocês estão esperando o noivo vir, o rei, para levar você para a glória, para que você não possa ficar aqui na dispensação da ira de Deus. Então isso é extremamente muito sério. Muito, muito sério. Isso te faz uma renavigação, ou seja, como você vai reorganizar a sua vida, como você vai viver sua vida cristã, porque quando se trata da eternidade da vida, da eternidade no reino de Deus, então você viu muito claramente em Apocalipse 13, que nós lemos todo. Nós vimos que ele é muito astuto e ele vem com uma intenção. O objetivo dele é roubar a adoração do Senhor. Ele não está brincando. Então nós lemos escrituras de 1 João capítulo 2, 1 João 4, onde ele diz, cuidado agora, enquanto você está esperando pelo anticristo principal, lembre-se que o espírito do anticristo já está operando na terra. Então os cristãos são sempre muito complacentes, pensando, não, isso vai acontecer lá do outro lado do relógio, na outra dispensação da ira. É só lá que o anticristo vai vir. Mas já há um dano e uma destruição muito grande que está sendo feita dentro da casa do Senhor e para esta geração, devido àquilo que na Bíblia ele chama de o pequeno anticristo. Muitos anticristos com letra minúscula, significando que o espírito dele já está operando. E quando você ouve cuidadosamente, você vê que sim, de fato, o Senhor tem razão. Por quê?
Quero dizer, quando você olha o mundo inteiro agora, é como se toda a terra se voltasse contra o Senhor. Agora mesmo, eles estão legalizando o aborto de país em país. Eles estão matando bebês diariamente. Veja o grande debate sobre aborto acontecendo nos Estados Unidos quando Roe Wade foi removido pela Suprema Corte. Veja como eles lutaram agora. O inimigo agora luta contra os diferentes estados nos Estados Unidos. Estão tentando colocar as suas próprias lacunas e janelas. Veja, para tentar fazer com que os abortos continuem, os democratas nos Estados Unidos estão lutando, dizendo, não, nós precisamos ganhar a maioria para que possamos evitar e que essa lei passe. Veja como que o inimigo luta contra. E o homossexualismo tem sido legalizado quase que globalmente agora. É como se o mundo inteiro agora se voltasse contra o Senhor. Tudo que o Senhor instruiu, o Criador, tudo se voltou contra ele. As pessoas preferem, quero dizer, em Israel, me quebrou o coração, quando jovens, depois que eles terminam a universidade, o exército, quando eles terminam os exércitos, porque eu disse que com 18 anos todos vão para o exército. O momento que eles saem do exército, depois de 3 anos, todos em Israel, eles dizem que eles vão para o leste, para o oriente, para o Himalaia, para a Nova Era, para adorar no topo da montanha, adorar o sol, a lua, para buscar paz, ou o que quer que seja. Eles buscam a nova era. Isso é de quebrar o coração. Israelitas. Você não precisa ser um gênio para entender que o espírito do anticristo está em operação agora, porque muitos governos nos Estados Unidos, você não te é permitido dizer nem Jesus naqueles computadores federais do governo, nos noticiários. Eu acho que é um treinador, um coach. Não sei se é de um clube de futebol ou basquete, não sei. Eles ganharam um troféu, um grande troféu. E quando ele ganhou o troféu, ele fez uma oração de ações de graças a Jesus, ele foi despedido. Você não precisa ser um gênio para entender que o espírito do anticristo já está em operação globalmente. Ele já está oprimindo a adoração globalmente. O espírito do anticristo. Veja, eles estão dizendo em todo mundo que eles querem agora desenhar robôs que vão estar nas igrejas, que uma vez que o pastor se um pastor se recusar a fazer um casamento gay, um robô pode fazer por ele. Veja que geração rebelde, povo abençoado. Então nós estamos olhando este personagem, o segundo personagem na trindade iníqua que vai aparecer. E nós vimos que não há nenhuma outra geração onde a advertência deve ser mais alta do que esta, porque o espírito do anticristo, ele já entrou, já penetrou lentamente e já está causando severos destruição na casa do Senhor. Nós vimos o tipo de evangelho que está sendo pregado no púlpito. É este mesmo espírito do anticristo que removeu a santidade da mensagem dos servos do Senhor, removeu a santidade da vida dos cristãos, santidade do púlpito da igreja. Então nós lemos em Apocalipse 11, nós lemos a partir de Daniel 7, nós vimos que ele é chamado pequeno chifre. E eu compartilhei com vocês a visão quando o Senhor me trouxe ao céu. E então o pequeno chifre, ele penetrou, ele passou através da nuvem branca que marca o limite do céu. E ele apareceu e eu disse, cai fora, o que você está fazendo aqui? Fora daqui. Isso é inacreditável. Tremendo, inacreditável.
Até mesmo quão longe o inimigo pode ir. Quão longe ele pode ir. E nós vimos que em outras escrituras, em Daniel 8, ele também é chamado de rei, um rei com aparência feroz. Em Daniel 9, ele é chamado um governante que virá. Daniel 11:36, nós vimos, ele é chamado de o rei, o anticristo é chamado de rei. E nós vimos que o dragão, o próprio diabo, deu a ele o seu poder, a sua autoridade e o seu trono. Então ele está operando com toda a força, todo o vapor. O diabo, na verdade, deu a ele o trono, o poder e a autoridade para executar esse tipo de dano. E nós vimos a referência em Zacarias 11, do 16 e 17, onde ele é chamado de o pastor iníquo. Onde esse pastor tolo chama-se Nico, se refere a Nico. Tudo isso, naquele momento, em um ponto eu disse, segura aqui, este pastor Nico, você já vai ver os discípulos dele aqui na igreja deste dia presente, porque ele não está buscando o perdido, ele não se importa de cuidar das ovelhinhas pequenas, ele não alimenta as saudáveis, ele é um pastor iníquo, ele vem para destruir e matar. Então eu trouxe o sinônimo do pastor deste dia presente, que está tratando a igreja brutalmente e não ensina a igreja sobre santidade. Eles estão roubando dinheiro da igreja, estão comprando terra e não estão mostrando para eles o caminho para o reino de Deus. O que é isto? Nós vimos que ele tem muitos nomes. Muitos outros nomes, ele diz, uma besta. Ele é chamado a besta. E ele persegue os santos. E ele traz a abominação que causa desolação. E ele governa como um rei. E ele pratica intrigas e traições. Ele é um mestre de astúcia. Então nós vimos muito claramente que ele começa pequeno, mas no meio da tribulação, ele muda. E ele se torna muito brutal, muito violento. Ele começa como se ele fosse pacífico, assinando um tratado de paz. Ele é pacífico. Mas repentinamente ele muda. E nós vimos que ele aparece no tempo do fim. E ele comete blasfêmia. E ele vem para conquistar e destruir. Ele está vindo como um príncipe, que está vindo, um pequeno chifre. Um líder desprezível. Abominável. Nós vimos por tudo isso, povo abençoado. Mas as boas novas, grandes novas que nós recebemos de lá, é que ele finalmente será destruído por Cristo Jesus, muito, muito poderoso. Ele está destruindo o templo de Deus, acabando com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação da desolação. Ele está corrompendo o templo do Senhor, profanando o templo do Senhor. Nós vimos todos esses atos que ele está praticando, em resumo, muito sério, extremamente, muito, muito sério, povo abençoado. A conversa que o Senhor teve com a igreja ontem, extremamente, muito sério. Muito, muito sério. Então, depois disso, nós tivemos a oportunidade de olhar agora o falso profeta, a terceira pessoa dentro da trindade iníqua. O falso profeta que aparece, ele aparece no meio da tribulação. Nós vimos isso ontem. E nós vimos que eles vêm da terra, ele vem de Israel, ele vem da terra da Bíblia. Apocalipse 13, do 11 ao 17,
descreve o aparecimento dele, que ele vai fazer falsos milagres e tudo isso. Então nós vemos que ele vai tentar imitar o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade de Deus. Ele tenta imitar o Espírito Santo. Como você ousa? Então estas coisas que nós vimos, muito sério, e no final de tudo. Então o Senhor trouxe para vocês agora o que é que isso significa para a igreja deste dia presente. O que é que isso significa para a igreja deste dia presente? Como que isto fala com você na sua própria vida como cristão? Como é que isto fala com você? Agora em uma escala pessoal. E nós vimos muito claramente que o Senhor está dizendo que você não tem que esperar a vinda do anticristo para ver o dano que ele vai causar e tomar cuidado. Não, ele já está no púlpito, ele já colocou outro evangelho lá para o cristianismo moderno, para a forma moderna de ser um cristão e exercer salvação, onde o pecado foi cultivado na salvação e no cristianismo, no estilo de vida cristão. E nós vimos que o Senhor está dizendo que nós precisamos correr e alcançar mais pessoas, porque o inimigo já está lá fora. Ele já saiu e ele está começando desde os pequenos hoje. Nós vimos uma reportagem ontem que muitas escolas superiores, o lesbianismo já está desenfreado nas escolas. E já está desenfreado. Um grupo, eles enviaram pedidos de arrependimento para nós, extremamente desenfreado. Então o inimigo já saiu. Então nós precisamos mover com o evangelho que salva a vida o mais rapidamente possível, da forma como os anjos estão voando. Nós vimos que eles estão neste cristianismo pós-moderno. Estas coisas não são brincadeira, podem te levar para o inferno. Por quê? Porque nós vimos que sem santidade ninguém verá o Senhor. E a coisa exata que o inimigo removeu foi a santidade do evangelho da salvação. Foi santidade, em outras palavras, ele jogou todos lá embaixo. Nós vimos que o cristão deste dia presente é mais... Ele busca a aprovação do mundo. Desde quando, povo abençoado? Buscando a aprovação do mundo. Buscando a aprovação do homem, da humanidade. E nós vimos que eles jogaram fora a cruz, eles removeram a cruz porque eles acham que a cruz é muito pesada, muito dolorida. Jogaram fora a cruz. Então eles preferem agora um evangelho moderno, mais moderno. Eu estou muito feliz de ver que pessoas muito sérias estão começando a se arrepender e estão dizendo, não, eu desviei vocês, pega estes livros que eu escrevi, esses DVDs, joga no fogo. Eu agora me arrependo do evangelho da prosperidade, eu desviei vocês. Muitos líderes cristãos estão fazendo isso, eles finalmente viram a verdade. Mas é isso que o diabo fez na igreja, remover a essência do evangelho, o fundamento do evangelho, a santidade do Senhor. O evangelho que Jesus deu para o mundo que está morrendo e perecendo. O evangelho que traz a salvação, a justiça da salvação, onde traz a santidade da caminhada cristã. É exatamente isto que o diabo removeu do púlpito. É por isso que a visão de 8 de dezembro do ano de 2021 é tão crítica, porque o Senhor agora está falando a respeito de restaurar o púlpito, restaurar a mensagem que está sendo transmitida lá. Muito sério, povo abençoado. Muito importante. Então, hoje, nós vamos continuar no culto desta noite. O Messias está vindo. Repita depois de mim. Eu sempre te dou uma chance de fazer isto. Diga, poderoso Senhor Jesus,
Eu me arrependo e me aparto de todo pecado. E te recebo no meu coração como meu Senhor e Salvador. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para tomar posse da minha vida e me guiar. Guia-me para uma vida cristã santa. Dá-me zero tolerância à apostasia, para que eu possa me preparar muito bem para a gloriosa vinda do Messias. No poderoso nome de Jesus eu nasci de novo. Então, em resumo, povo abençoado, o Senhor levantou o assunto do abuso da graça, falsa adoração, falta de santidade. Eles não se arrependem. Eles amam a aceitação e a aprovação do mundo. Infidelidade a Deus. E eles seduzem muitas pessoas para este caminho, nessa forma de vida. É por isso que as igrejas da prosperidade estão cheias, porque há sedução. Eles estão seduzindo muitas e muitas pessoas para esta queda, porque este evangelho falso fala muito bem que ele agrada a sua natureza caída. Em essência, ele se opõe à missão de Cristo, porque eles não abraçam arrependimento. Em essência, ele se opõe à missão de Cristo do seu retorno. Em outras palavras, não estão preparando a igreja e as nações. Eles são apóstatas, eles são pecaminosos, são mundanos, amam prazeres. É o que está escrito em 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 5. Quando olhamos tudo isso, então você vê que a condição da igreja deste dia presente requer, exige restauração. O Messias está vindo. Obrigado.